Eu tô com uma crise absurda de alergia, esse vídeo vai ser fantástico. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Maria Clara e Reese Witherspoon, você me prometeu. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um livro que eu li, por recomendação da Reese Witherspoon, que ele foi livro do mês no clube do livro dela, o Hello Sunshine Book Club. E assim, gente, esse livro foi uma derrota na minha vida. Embora eu tenha dado 3 estrelas pra eles, porque no método Cowpile, que é o que eu uso, pra classificar os livros que eu leio, eu tento ser o mais honesta possível com cada um dos 7 aspectos. A avaliação, que é personagens, atmosfera, escrita, plot, intriga, lógica e aproveitamento, né? E enjoyment. Gente, eu tô com muita alergia, meu Deus do céu. Tentei ser o mais justa possível. Então, alguns dos livros que eu não gosto, que eu cito como os piores que eu li, eles não têm, tipo, menos de 2 estrelas no Scooby, por exemplo, ou no Goodreads. Mas enfim, né, isso é outra história. Eu vou fazer um vídeo depois sobre o método que eu uso pra avaliar meus livros, que eu acho que fica mais fácil vocês entenderem como que eu leio, né, não sei, enfim. Vamos lá. A Outra Senhora Parrish, ou The Last Miss Parrish, foi lançada no Brasil pela HarperCollins e foi traduzido pelo PT, ou Pet, não sei, porque tem acento circunflexo no último Risati. A Outra Senhora Parrish eu li em audiobook, né, por conta do clube do livro da Reese Witherspoon, e eu ainda bem que eu não gastei 1 centavo com esse livro, tá? Então eu não tenho ele aqui pra falar pra vocês na Glória do Senhor Jesus Cristo, porque também eu já teria trocado no Scooby se eu tivesse aquelas. Ele fala sobre a Daphne Parrish, que é casada com um empresário super famoso e rico, que eu não lembro o nome dele agora, e sobre a Amber Daniels. A Amber Daniels e a Daphne Parrish viram amigas porque a Amber é extremamente manipuladora, e aí a história se dá em torno disso. Agora, antes de eu falar mais da história ou continuar esse vídeo, eu preciso avisar aqui que vai ter spoiler. Tanto eu falando do livro quanto nas minhas opiniões, eu preciso dar spoiler pra poder explicar por que eu não gostei do livro, pra poder fazer a minha resenha em si. Essa resenha não vai funcionar sem spoilers. Se você se importa com spoiler, você deixa no mudo e deixa o vídeo rodando pra não tirar minhas visualizações e dá o seu joinha aqui embaixo e se inscreve no canal. Mas se você não se importa, vem comigo que eu tenho muito pra falar sobre esse livro. Como eu já falei, a gente tem a Amber Daniels e a Daphne Parrish. A Amber Daniels e a Daphne Parrish viram amigas. Estou falando da Amber Daniels, mas o nome da mulher é Amber Parrish, tá? Pra vocês verem quanto que eu me importo com essa história. Eu não sei como agora, mas a Amber e a Daphne viram amigas, eu não lembro. E aí, eventualmente, na história, a Amber vai trabalhar como secretária do Jackson, que é o marido da Daphne. Mas é aquilo. A Outra Senhora Parrish, como o nome mesmo já entrega o final da história, ele gera uma história de suspense, onde você tem a Amber, que ela é muito manipuladora, ela é super vingativa, ela é meio sociopata, e aí ela tem vários objetivos obscuros ali que, honestamente, não vale nem muito a pena falar. E no final, ela meio que rouba o marido da Daphne e vira a nova Senhora Parrish, né? Porque Parrish é do Jackson, que é o sobrenome do Jackson. Por que eu não gostei desse livro? Por que eu não recomendo que ninguém leia? Por mais que a escrita seja muito, muito, muito boa, tá? É uma história envolvente. É uma história que a autora te prende. E não a autora, na verdade, porque são 2 autoras. Liv Constantine é o pseudônimo, o pen name, de 2 mulheres agora que eu não lembro o nome. Uma escrita bem fluida, bem legal. A história vai num ritmo legal. Até o final do livro, até a grande reviravolta da história, eu estava gostando da história, porém foi o desfecho que me incomodou. É uma história que tem um ritmo muito acelerado. Então você vai acompanhando a problemática do casal, né? Você vai acompanhando a vida do casal meio que pelos olhos da Amber. Então você meio que vê de fora. E é um casal que parece ser maravilhoso, o cara é super legal. Pelo menos ele parece ser super legal. Eles vivem um romance, um relacionamento que parece ser muito incrível. E aí ela cuida dos filhos, ela tem 2 filhos com o Jackson, se eu não me engano. E a Amber tá sempre ali no entorno, observando a vida dela e meio que sendo amiga dela. Só que aí a história meio que tem um twist que me lembrou um pouquinho de Garota Exemplar. No twist que eu digo no ponto de observação da história, de quem tá contando a história. Que aí você começa a ter uma visão de dentro do relacionamento entre a Daphne e o Jackson pelos olhos da Daphne. E aí que você vê que não é um relacionamento tão perfeito assim. O Jackson é extremamente abusivo, ele controla o peso dela, controla o que ela faz, controla o que ela come, controla ela e ainda é agressivo. Então ele bate na Daphne, ele já ameaçou ela de morte várias vezes, ele já ameaçou crianças várias vezes. Então aí você vê que a visão de fora da Amber era extremamente falha, porque ela via o que a Daphne e o Jackson mostravam pra sociedade. Uma coisa que eles não eram. Até aí, beleza, né? Na história. Até aí você tá vendo que a Amber, ela tá manipulando aquele relacionamento, que não sei o que, ela tá manipulando pra ela chegar onde ela quer, porque a Amber é uma mulher muito pobre,
que já deu vários golpes na vida, então ela é meio que procurada pela polícia. E aí você descobre que Amber não é o verdadeiro nome dela, nem a identidade dela. Eu fui chegando no final com uma expectativa muito, muito alta. Mas o que acontece no final? E é aí que dá caroço no angu, né? Quando a Daphne descobre, eu não lembro como agora, que a Amber tá tramando pra roubar o método dela, o que ela meio que já percebeu, o que ela faz? Ela começa a investigar a própria Amber. E aí ela descobre o que eu acabei de falar aqui, que a Amber não é Amber e que ela tem outras identidades e que ela tem um passado muito problemático e que ela é uma vigarista, que ela já deu vários golpes e tudo mais. Então o que ela faz? O grande plot twist da história se dá nisso, e é isso que eu achei problemático. Ao invés de ela se livrar do marido abusivo dela, ir na delegacia, denunciar a Amber e se livrar do estorvo que é a Amber também, não. Ela deixa as coisas fluírem como ela quer, ela vai se comportando de uma forma que ela sabe que vai propositalmente desagradar o Jackson, que é o marido dela, e que vai meio que forçá-lo a encontrar uma amante, que aí ele começa a ter um caso com a Amber, que nessa época já é secretária dele. A Amber tá achando que ela tá manipulando a história, quando na verdade agora ela tá sendo downplayed pela Daphne. E no final, o Jackson larga a Daphne e vai ficar com a Amber. Porque ele acha que a Amber é uma mulher melhor que a Daphne, porque a Daphne tá se descuidando e não merece mais ele. Então aí, a Daphne não fala em momento nenhum pra Amber, é claro que o cara é abusivo, que o cara já ameaçou ela de morte, que o cara mantinha ela no relacionamento porque ele tinha uma arma na gaveta de cabeceira, que ele sempre ameaçava que ele ia matar ela se ela deixasse ele. Então ela deixa essa coisa rolar. Nisso que rola, que ela consegue se livrar do Jack, ele fica com a Amber. Só que aí, não satisfeita, a Daphne vai lá e ela dá um golpe judicial com algum preceito lá de loophole de contrato de casamento dele, de brecha no contrato de casamento dela com o Jackson, que o Jackson perde todo o dinheiro dele. Então aí ela, tipo, deixou o final da história. A Amber começou a perceber que o Jackson era abusivo, né? Porque ele começou a ser abusivo com ela, ameaçar ela com a arma, fazer todas essas coisas. Mas aí ela tava meio que sussa ainda, ela não tava tão puta. Ela tava puta, mas ela não tava tão puta ainda, porque ela falou, ele tem dinheiro pra caramba, eu vou ficar no quarto da casa num canto, ele vai ficar no outro, eu não vou ser obrigada a lidar tanto com ele. Aí a Amber descobre que ela vai ter que morar numa kitnet com o Jackson, que vai estar muito mais puto, que agora tá falido, e ela não vai ter pra onde fugir. Aí eu fiquei pensando, se você, mulher ou homem, está num relacionamento abusivo há anos, consegue finalmente se livrar, o que você vai fazer? Você vai passar esse relacionamento abusivo pra frente ou você vai denunciar o cara? Eu não acho plausível esse desfecho pra história. Eu acho um desserviço, na verdade, a todas as mulheres que sofrem com relacionamentos abusivos, todas as pessoas que sofrem com relacionamentos abusivos. Por mais que seja um livro bem escrito, eu acho que esse desfecho é um desperdício de história, de potencial. Tem momentos da história que eu achei muito interessantes. Toda a forma como a manipulação é feita e essa troca, sabe? Essa contra-manipulação, digamos assim, eu achei isso muito interessante. Porém, quando eu vi o desfecho que tava caminhando, eu falei, não é possível, não acredito que em pleno século XXI, 2020, eu vou ser obrigada a ler isso, a ler esse tipo de coisa. E aí, quando eu cheguei no final, eu falei, não, eu não abandonei o livro, eu li o livro até o final. E quando eu dei 3 estrelas, quando o meu Cowpile eu dei 3 estrelas, eu tentei, assim, manipular o meu Cowpile pra cair pra 2. A atmosfera é legal. É um livro que eu li super rápido, que eu escutei o audiobook, no caso, super rápido. A narração do audiobook eu achei impecável. Se não fosse esse pequeno, grande detalhe da história, teria, acho que, sido, com certeza, um livro 4 estrelas ou 5 estrelas favoritado. Eu não sei ao certo como ela poderia terminar essa história de forma a continuar com Outra Senhora Parrish. Até porque eu acho que o título em português não ficou bom. Porque em inglês é The Last Miss Parrish, que no caso é a Última Senhora Parrish. Em português é a outra. Esse a última e a outra, essa diferença dos títulos também é um grande problema. Porque se elas realmente seguissem à risca o título delas de A Última Senhora Parrish, elas teriam feito isso de forma que pudesse ter esse final que eu tô falando, sabe? Da Daphne denunciar o Jackson, denunciar a Amber, e ela ser a Última Senhora Parrish porque ela se divorciou, ela fudeu com a vida do cara, com a vida da mulher, entendeu? Eu acho que esse desfecho da contra-manipulação, dela ferrando com os dois, teria sido muito melhor do que o final que a gente teve. Porque no final que a gente teve, o Jackson não sai tão ferrado assim, ele só sai pobre da situação, tá? E não tem problema nenhum de ser pobre, mas tem problema de ser um cara abusivo e, tipo, ele não paga por nenhum dos pecados dele. Na cabeça da Daphne, ele paga pelos pecados dele porque ele fica com a Amber, que é uma babaca. Então, na cabeça dela, ela meio que acha ok, que é um final ok pra ele. E a Amber paga
paga pelos pecados dela porque ela tá com um cara abusador. Tipo, eu fiquei tipo, amiga, você não passa um abusivo pra frente, você não passa uma relação abusiva pra frente, você para a sua relação abusiva ali, não importa quem seja a outra pessoa pra quem está querendo passar essa relação. Eu juro, gente, cada vez mais que eu penso nessa história me dá nojo, sabe? Nojo. Eu fico me sinto fisicamente mal. Eu fico fisicamente mal quando eu leio esse livro, na hora que eu leio esse livro, quando eu lembrei desse livro, porque eu tenho um passado problemático no relacionamento que eu tive, um pouco abusivo. Não foi a ponto, tipo, do Jackson, não chegou a esse nível, óbvio. Mas assim, mesmo com aquele nível que eu tive, eu não passaria aquilo pra frente, porque não é legal. E ela passa pra frente um cara que guarda até uma arma na porcaria da cabeceira dele, ameaçando a mulher de morte toda noite, do nada. Fico, amiga, hold on your horses, sabe? É um livro que eu recomendo a leitura? Talvez. É um dos piores livros que eu li? É. Mas é aquilo. Se você não vê problema nesse plot twist que eu te falei, vai na fé, lê o livro. Porque realmente, é o que eu falei, é uma leitura interessante, o livro flui muito rápido, a narrativa, se você for ouvir o audiobook, é impecável. E pelo que eu ouvi do audiobook, a escrita dela é muito boa, das autoras, no caso delas. É incrível. O livro tem um ritmo muito surpreendente. O problema mesmo é o final, que no caso tem gente que não se importa com finais ruins. Eu ainda me importo, né? Eu ainda me importo com a problemática de um livro. E esse é um livro que é uma problemática que eu simplesmente não consigo passar pano. Não importa se for mulher escrevendo, é uma problemática que eu nunca vou passar pano. Relativizar, porque eu achei uma relativização, um relacionamento abusivo, não dá pra passar pano. Não importa quem seja a outra pessoa, porque tá passando o abusivo pra frente, não dá pra relativizarmos relacionamentos abusivos. E a gente não pode tolerar que na literatura seja relativizado também. É isso, esse vídeo é uma doideira, provavelmente, porque, né, uma doideira. Se você não tá inscrito no canal ainda, se inscreve, dá o seu joinha. Me diz aqui embaixo se você já leu esse livro, se você gostou. Se você achar que eu tô errada, me faz mudar de opinião também, vamos debater. Compartilha no Twitter, fala assim, gente, Maria Clara odiou esse livro, credo. Vai lá zoar ela, que aí me dá views. E é isso, gente. Tchau e até a próxima!